Estamos de volta com o Panorama Político. Agora eu recebo aqui a primeira-dama de Água Boa, a Juliana, que é pré-candidata, talvez na exibição desse programa, né? Ainda tem as convenções, talvez já tenha até passado pelas convenções, a deputada federal. Juliana, prazer em receber você aqui, viu? Prazer, Lucas. Um prazer aí ser recebida aqui em Rondonópolis. E um olá aí a todos os espectadores que estão nos assistindo. Estou muito feliz em estar aqui hoje, poder falar um pouquinho da nossa trajetória, um pouquinho da minha vida, quem é a Juliana, a pré-candidata a deputada federal pelos Republicanos, que está chegando com vontade de fazer muitas transformações, melhorando a vida das pessoas. Antes da entrevista, ela estava dando uma aula para mim sobre política de Água Boa, né? É uma cidade que se desenvolve bem, né? Sempre teve os gestores, você estava explicando, né? Acabou a eleição, todo mundo se junta pela cidade. Com certeza, esse é o grande diferencial e assim não compromete o desenvolvimento, ninguém fica tentando travar. E a gente sente isso no nosso dia a dia, com o município crescendo e se desenvolvendo, atraindo investidores, melhorando a qualidade de vida, seja na saúde, seja na educação. Então a gente tem um trabalho que a gente consegue desenvolver um trabalho sem ter pessoas tentando atrapalhar, puxar tapete, enfim, essa parte ruim que a política às vezes proporciona. Juliana, você foi candidata a deputada federal nas eleições passadas, ficou como uma das suplências do MDB, né, teve mais de 16 mil votos, chegou a assumir, né, uma cadeira. Como que foi a experiência lá em Brasília, nesse primeiro momento que você chegou a assumir durante 4 meses? Lucas, foi incrível e assim, foi muito, muito mais rica do que eu esperava, porque a gente já sabe a importância de ter um deputado federal. Eu vou falar sobre um assunto que aconteceu lá relativo à minha região, que é o Vale do Araguaia, que já tinha muitos anos sem um deputado federal, está há muitos anos sem um deputado federal. Não me lembro, acho que talvez Norberto Schwantz, talvez, não me lembro. Não, em 90 teve Valdir Pérez, que já foi prefeito de Barra do Garças e foi deputado federal. Mas antes eu posso me apresentar para quem está nos assistindo, saber quem é a Juliana? Tá? Obrigada. Hoje eu estou como primeira-dama de Água Boa. A minha profissão, eu sou médica veterinária, sou paranaense, nasci em Palmas, Paraná. Foi lá que eu me formei e lá eu conheci o Mariano. Que é médico. Que é médico, ele é gaúcho, foi lá trabalhar como médico. E aí, mas antes disso, em 74, a minha família acreditou em Mato Grosso, especificamente em Água Boa. Meu pai e meu avô compraram fazendas lá e vieram para desbravar e ajudar e desenvolver, inclusive participar da emancipação política de Água Boa. Água Boa era distrito de Barra? Era distrito de Barra do Garças. Ah, sim. E aí compraram fazenda em 74, a emancipação política aconteceu em 79. Então aí você vê que é o ano que eu nasci, tá, gente? Pois é. Eu não nasci em 74. Revelou a idade. E aí eu me formei veterinária, então quando eu casei com o Mariano, eu falei para ele em 2007, falei, vamos lá para você conhecer o Mato Grosso, Água Boa. Ele estava trabalhando. Conhecia? Não conhecia. Ele estava trabalhando como médico lá no Paraná, em Palmas. E aí ele veio para conhecer, passear, e eu brinco com ele que ele gostou tanto de Água Boa que ele resolveu vir morar em Água Boa e se tornar o prefeito da cidade. Virou cidadão e prefeito. Exatamente. E para mim foi muito interessante, porque eu sou de uma família de 4 mulheres, eu não tenho irmãos. E aí, na minha profissão veterinária, sempre fui muito ligada ao agro, à pecuária especificamente. Aí eu vim para cuidar... Água Boa, a cidade da pecuária é forte, né? Forte, leilão lá, exatamente. Grande. E aí eu vim para cuidar da fazenda em Água Boa e o Mariano trabalhar como médico. E aí um tempo depois, ele sentiu a necessidade, o chamado, porque eu acredito que isso é uma missão, de ser prefeito de Água Boa. Disputado alguma eleição? Nunca. Eu digo que ele me enganou, que ele não era político, ele era médico. E agora estou eu política também, né? Então ele virou político e você acabou. Me contaminou. Certo. Mas quando a gente consegue entregar, quando a gente vê a vida das pessoas sendo transformada, sendo melhorada, e os grandes investimentos chegando, no caso de Água Boa, no nosso município, mas de todo o trabalho também que eu fiz em Brasília, logo falar sobre pouquinho, a gente vê a importância de ter pessoas lá determinadas, com vontade de fazer acontecer, com o coração aberto e pensando no próximo, né? Então o Mariano resolveu ser prefeito de Água Boa, e aí eu assumi a Secretaria de Assistência Social. A primeira eleição dele, que ano? Em 2012, perdeu a eleição, aí ele foi candidato em 2020, 8 anos depois? 8 anos depois. Aí ele ganhou a eleição em 2020, foi reeleito agora em 2024. E qual que foi, assim, a experiência, o
de Água Boa, tanto administrativo, parte do seu esposo, como a sua como primeira-dama, qual foi a contribuição, assim, que a gente pode falar? Então, para mim foi um grande desafio assumir a Secretaria de Assistência Social, porque não é a minha área, né? Sim. Então, para mim era tudo novidade. Mas eu estudei muito, aprendi, corri atrás, procurei os bons exemplos nos municípios onde os projetos davam certo. Em outros países também, a gente sempre gosta de estar trazendo para o município de Água Boa o que eu vejo em outros lugares. E aí eu trabalho muito lá com o programa habitacional, eu vejo a deficiência de moradias, Sim. não só em Água Boa, mas em todo o estado de Mato Grosso. Cursos de qualificação de mão de obra, Certo. eu gosto de ensinar a pescar e não dar o peixe, então são cursos de qualificação para jovens, para pessoas, para mulheres, muitos cursos específicos para mulheres. Também a gente trabalha políticas públicas para mulheres, o fortalecimento da mulher, para tentar reduzir esses números de violência doméstica, né? Eu tive oportunidade em Brasília de participar da votação do pacote antifeminicídio da senadora Margarete Busetti. Você estava como deputada? Eu estava como deputada na época, eu me sinto muito honrada em poder ter dado essa contribuição para todas as mulheres do Brasil, né, aumentando a pena do feminicida em até 40 anos, que é a pena máxima do Código Penal brasileiro. Por mim, pode ser prisão perpétua, porque a gente já não aguenta mais ficar no topo do ranking dos feminicídios do Brasil, né? Mas enfim, então lá em Água Boa a gente fez também, hoje está em fase de implantação, um projeto muito interessante, que é um centro de acolhimento para as mulheres vítimas de violência doméstica com medida protetiva. São 10 kitnets, é um imóvel que foi cedido pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso para o município de Água Boa, foi uma apreensão da Polícia Civil, a gente fez a solicitação, foi atendido. E lá são 10 kitnets para que as mulheres vítimas de violência doméstica possam ser acolhidas naquele momento de maior dificuldade até que ela consiga reestruturar a sua vida. E ali será dado todo um amparo em termos dos serviços públicos como saúde, educação para uma vaga da creche para as crianças, cursos de qualificação, elas serão prioritárias, enfim, todo esse amparo com psicólogo, com toda a rede de apoio da Prefeitura Municipal para essas mulheres conseguirem erguer a cabeça e voltar a viver com dignidade e ter um novo horizonte. Então, esse projeto está em fase de implantação. Eu acredito que antes do final do ano a gente vai conseguir startar isso aí lá e pôr em funcionamento. Então, essa é também uma das nossas bandeiras que a gente trabalha, falando do meu trabalho como primeira-dama, né? E o atendimento com os idosos, com as crianças. Todo o trabalho social. Então, todo esse trabalho social a gente faz com muito carinho, com muito amor, lá em Água Boa. E aí, em 2022, eu fui candidata a deputada federal. Levou a senhora em 2022, né? Primeira-dama. Creio eu que não pensava em disputar a eleição, ou começou a pensar ali, ser candidata em 2022. Lucas, nunca tinha me passado pela cabeça ser candidata. Mas aí o partido fez o convite, a princípio... A senhora estava no MDB, né? No MDB. Eu fiquei assim, mas eu ser candidata a deputada federal, né? Fiquei pensando como que eu poderia contribuir, o que isso seria importante para nós, para a nossa região, para as mulheres. O Araguá é uma região de pouca representatividade. Pouca representatividade. Federal, principalmente, né? Exatamente. E aí eu encarei mais esse desafio e fizemos 16.385 votos, foi uma campanha bem curta, eu não tive pré-campanha. Foi praticamente na região ali, ó. Foi de última hora. Dos 34 municípios do Araguaia, eu percorri somente 15. E aí, em 2024, eu tive a oportunidade de assumir lá em Brasília por 4 meses. Participei. Como que funciona, né? Muito. Participei desse projeto do pacote antifeminicídio, da votação. Tive a oportunidade de trabalhar junto com a FPA, que é a Frente Parlamentar da Agropecuária, e consegui desenvolver um trabalho lá. Fui relatora... Acho que o presidente era do Paraná, agora fugiu o nome dele. É o Pedro Lupion. Exatamente. E, inclusive, o Pedro Lupion agora, daí a gente fez uma amizade, porque paranaense e tal, ele está sempre lá em Curitiba, a minha família, eu tenho familiares lá em Curitiba também, né, que é a capital. Jovem ele, inclusive. Ele é bem jovem, ele deve ter uns 40 e poucos anos. E aí ele migrou também para o Republicanos. Aí eu fiquei muito feliz, tenho o apoio dele, Lucas, para nossa candidatura, ele já fez vídeos, quer ver se consegue estar
no lançamento ou então talvez na convenção. Sim. Só que a agenda agora de quem é candidato, pré-candidato... Ele é candidato lá também. Ele é pré-candidato lá também, fortíssimo no Paraná. É bem intensa nesses dias, né? Mas, enfim, fiz esse trabalho com a FPA. Tive a oportunidade de ser relatora em plenário de um projeto de lei para aumentar em 500 milhões de reais o Fundo Garantidor do Pronaf para ajudar o pequeno produtor na agricultura familiar. Então, eu fiquei muito orgulhosa de conseguir que esse projeto fosse aprovado em plenário por decisão da grande maioria dos deputados e transformar a vida do pequeno produtor, ajudar a vida do pequeno produtor. Então, quando você começa a trabalhar na defesa das mulheres, do pequeno produtor, do grande produtor, eu fiz parte da Comissão de Agricultura e Pecuária e da CCJ, que é a Comissão de Constituição e Justiça. A principal comissão. A principal comissão. Eram cadeiras ocupadas pelo deputado Juarez e eu assumi junto com a cadeira de deputada. Eu abracei essas duas comissões e também participei ativamente da FPA, que é Frente Parlamentar da Agropecuária. Então aí você começa a ver todo o trabalho que a gente consegue fazer. O Mato Grosso é um estado totalmente do agro, né, da agropecuária. Hoje a gente já está sentindo a industrialização chegando em Mato Grosso, o crescimento, então a geração de emprego em renda, e a gente preza que a qualidade de vida dos moradores de Mato Grosso, que nós não percamos a qualidade de vida. Então, para isso, precisamos fortalecer a saúde de Mato Grosso, precisamos fortalecer a educação, porque no momento que tantas pessoas vêm morar em Mato Grosso, acreditam em Mato Grosso, a gente precisa ter moradia para essas pessoas, a gente precisa ter uma educação de qualidade para as crianças, a gente precisa ter saúde, precisamos ter segurança pública, cuidar das nossas mulheres, né, das mulheres vítimas de violência doméstica. Então, qualificar os nossos jovens, as nossas pessoas que já moram aqui, o cidadão matogrossense, para absorver todo esse desenvolvimento, para aproveitar esse desenvolvimento, colocar os nossos jovens no mercado de trabalho, cursos técnicos, profissionalizantes. Então, são uma série de coisas que a gente precisa trabalhar para que o Estado cresça de forma organizada e que nossos moradores não percam a qualidade de vida. Então, é nesse sentido que eu me sinto motivada a estar hoje nessa pré-candidatura e a ser candidata a deputada federal para poder dar a minha contribuição para atender todas essas demandas. A nossa região do Araguaia é uma região carente de representatividade, por muito tempo foi isso, hoje já não é mais, é o Vale da Prosperidade. Nós já melhoramos muito a logística do Vale do Araguaia, mas ainda assim... É um lá da 158 que precisa... Exatamente. Se você conversar com alguém de Confresa, de Porto Alegre do Norte, de Vila Rica, tudo o que eles mais querem na vida é que conclua a 158. Então a gente vê já a 163 terminando a duplicação e a 158 ainda não terminou de pavimentar. Então, assim, tudo isso motiva a gente a participar desse processo eleitoral e eu acredito que podemos dar uma ótima contribuição, olhando um olhar mais atencioso para as famílias, para as mulheres, para as crianças, para os jovens, para a qualificação de mão de obra, para os produtores rurais, pequenos e grandes, que é a minha área. Então, Lucas, eu estou muito otimista, muito confiante e eu espero poder dar a minha contribuição para o estado de Mato Grosso continuar sendo esse estado maravilhoso, porque eu amo morar aqui. Deixa eu te perguntar, por que a senhora deixou o MDB ficar para os republicanos? O que levou a mudar de partido para disputar essa eleição? Então, Lucas, quem deu a oportunidade, não para mim, mas para o Vale do Araguaia, em participar lá em Brasília, em ter essa grande oportunidade, foi o deputado Juarez Costa. Certo. E aí ele comentou comigo que talvez mudaria de sigla, por uma questão também estratégica e também de companheirismo ao Otaviano Pivetta, que é pré-candidato, é o nosso governador atual e é pré-candidato ao governo do estado. Então, recebi também o convite do Otaviano Pivetta. Eu já tinha uma simpatia muito grande pelo Republicanos, pelo Tarcísio, pela senadora Damares, que quando eu estive como deputada, eu fiz uma amizade muito grande com ela lá em Brasília. Ela já tinha me convidado. Pedro Lupion migrou para os Republicanos, me convidou também para participar dessa mudança. Então, foi uma série de fatores, mas eu sou muito grata a tudo que o MDB me proporcionou. Sempre foi uma família, me amparou de todas as formas possíveis lá em Brasília e sempre deu o respaldo para o Mariano como prefeito de Água Boa.
ele está no MDB também. Certo. O Mariano continua no MDB. Juliana, a gente poderia falar a tarde inteira aqui, você é muito simpática, muito expansiva e muito comunicativa. Eu vou deixar espaço para suas considerações finais, que a gente já está aí encerrando, que o nosso programa é bem curtinho. Lucas, tenho que agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui e a você por me receber aqui com tanto carinho, abrir esse espaço para a gente contar um pouquinho da nossa trajetória e dos nossos projetos futuros. Em Brasília, eu tive uma grande oportunidade também, vou contar rapidinho para vocês, que foi quando eu cheguei lá, em uma semana que eu estava como deputada, entrou um projeto de lei para a criação de um corredor ecológico da onça-pintada no Vale do Araguaia. Sim. Então, como se tratava da minha região, eu acredito que isso não foi coincidência, e sim providência divina. Eu poderia ter assumido em 2023, 2026. Mas caiu logo no momento que você estava lá. Exatamente. E aí a gente conseguiu, com muito trabalho e o apoio de várias pessoas, a gente conseguiu derrubar esse projeto de lei que ia, com certeza, prejudicar o desenvolvimento da nossa região, porque ele pedia para ter a manutenção da paisagem original e incentivar que ONGs internacionais investissem na preservação do Araguaia. Então, 20 quilômetros a cada margem do rio, além de mais de 10 mil propriedades rurais, pequenas e grandes, assentamentos. Também nós iríamos... O Araguaia sofreu tanto com aquela situação lá. Das áreas úmidas, né? Exatamente. Nós iríamos também travar o desenvolvimento dos municípios, porque os municípios que estão na margem do Araguaia, como Barra do Garças, Luciara, Santa Terezinha, Cocalinho, também iam ser muito prejudicados. Então, hoje, eu me sinto muito realizada por ter participado desse processo, e a gente vê a importância de ter pessoas lá cuidando e zelando. Nesse caso, foi o Vale do Araguaia, mas poderia ter sido qualquer região do estado de Mato Grosso. E a gente tem que estar lá pronta para defender o nosso estado do que der e vier. Então, Lucas, muito obrigada por você ter aberto as portas do seu programa aqui para a gente. Espero voltar mais vezes, já como candidata, se Deus quiser. A nossa convenção será na terça-feira, dia 4 de agosto, e a partir daí, sim, eu poderei me declarar candidata, se assim for a vontade do partido, e também para poder, num futuro aí, de repente, ano que vem, voltar como deputada, para a gente poder se colocar à disposição, não só de Rondonópolis, mas como de toda a região, aqui no entorno. É deputado federal por Mato Grosso. Por Mato Grosso, pelas famílias, pelas mulheres, pelos produtores, pelos comerciantes, enfim, pelo nosso estado que cresce, que se desenvolve e que precisa de pessoas propositivas, pessoas otimistas, pessoas com vontade de trabalhar e de fazer acontecer, para que Mato Grosso continue sendo o grande destaque no nosso país maravilhoso que é o Brasil. Juliana, muito obrigado. A gente volta numa próxima edição do Panorama Político.